pessoas vencedoras aqui do nosso canal Sabendo Viver. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Sinara França, eu sou terapeuta cognitivo comportamental e aqui no meu canal eu falo sobre transtorno de personalidade, narcisista e psicopata. Hoje o tema do vídeo é: por que será que depois que eu descobri sobre transtorno de personalidade, depois que eu descobri sobre a existência dos narcisistas e psicopatas, por que algumas pessoas se afastaram de mim? Eu selecionei algumas situações para que a gente possa entender o motivo de algumas pessoas se afastarem de nós depois que a gente descobre sobre transtorno de personalidade. Vamos supor que você é aquela pessoa que está recentemente afastada da pessoa narcisista. Você chegou ao conhecimento sobre esse transtorno de personalidade há pouco tempo, ou você foi descartada pelo narcisista, ou você se afastou desse narcisista, enfim, está recente. O narcisista, ele sempre vai fazer campanha de difamação. Sempre que ele está perto de fazer o descarte, ou até mesmo durante um longo período, durante essa relação, o narcisista, ele vai usar da campanha de difamação. Claro, ele precisa se colocar como uma pessoa correta, a pessoa íntegra, a pessoa que foi a vítima dentro desse relacionamento. Ele vai inverter os papéis e fazer com que a vítima seja a culpada dessa história. A vítima seja a pessoa abusadora. Porque o narcisista, ele sempre vai usar dessa difamação junto aos seus macacos voadores e vai criar sempre essa boa imagem para a sociedade, para que as pessoas não acreditem na vítima e sim nele. E veja bem, uma pessoa que sai de um relacionamento abusivo, essa pessoa, ela vai sair desnorteada. Essa pessoa vai sair em frangalhos. Ela vai sair com o seu psicológico totalmente abalado. Essa pessoa, ela vai sair se sentindo vazia. Ela vai sair se sentindo culpada. Ela vai sair sentindo raiva, revolta. Afinal de contas, ela descobriu que ela vivia com uma farsa. Ela descobriu que aquela pessoa que foi linda e maravilhosa no início do relacionamento era simplesmente uma fantasia, uma mentira, uma ilusão. Essa vítima desse narcisista, ela pode entrar num desespero tão grande que ela vai precisar falar sobre esse assunto com as pessoas. Então esse é o primeiro fato em que acontece de algumas pessoas se afastarem da vítima. As pessoas, elas não chegaram ao nível do conhecimento do que realmente é uma pessoa narcisista e psicopata. Só quem sabe realmente vai identificar, ter empatia, se colocar no seu lugar, é exatamente uma ex-vítima, uma sobrevivente de um relacionamento assim. As pessoas que não chegaram ao conhecimento, ela nunca vai te entender. Ou ela não vai te entender por não ter chegado ao conhecimento, ou simplesmente porque faz parte do grupo desses narcisistas. E esse momento tão triste de uma sobrevivente de um relacionamento assim, ela vai precisar ir em busca de ajuda. Então ela vai querer falar e as pessoas não vão dar apoio, podem até ouvir. Vai chegar uma hora que essa pessoa que se propôs estar ao seu lado a te ajudar, vai cansar. Porque ela não consegue entender qual é a dinâmica de um relacionamento assim. Então as pessoas vão ficando cansadas se a sobrevivente desse relacionamento ficar tocando muito no assunto, depois que chega ao conhecimento. Ah, ele é narcisista, ela é narcisista, porque é algo fora do comum, é algo surreal. E não adianta, que as pessoas, elas não vão entender. Elas vão entender até onde o conhecimento dela pode ir. O conhecimento além é só para as pessoas que realmente viveram e hoje têm o conhecimento e entende toda essa dinâmica. Então, nesse momento, pode algumas pessoas se afastarem de você.
Porque essas pessoas vão começar a dizer que você é chata, que você só fala sobre esse assunto. As pessoas pensam, é um relacionamento que acabou, essa pessoa tá cheia de frescura, e porque parte para outra, vai arranjar um namorado, uma namorada, a fila anda, esses tipos de coisas que as pessoas utilizam para falar no momento em que se acaba um relacionamento. Essa pessoa ela não sabe o que é transtorno de personalidade. Então, ela vai acabar cansando. Então, a pessoa ela começa a achar a vítima uma pessoa cansativa por estar falando sobre esse assunto, por ela estar passando por uma dor muito grande, por ela estar encontrando dificuldade para sair desse ciclo abusivo, desse vício, dessa dor, dessa angústia, em procurar reencontrar novamente sua própria identidade, e as pessoas não estão nem aí. E com isso, essas pessoas elas podem acabar se afastando de você porque essa pessoa não quer estar ouvindo. E essa é a primeira situação no qual pessoas podem se afastar de você. Mas não se preocupe, se essas pessoas se afastaram de você, é justamente porque elas não conseguem entender o que você já entende. Essas pessoas não chegaram ao conhecimento. Outro ponto em que algumas pessoas podem se afastar de você. O narcisista, o psicopata, ele faz campanha de difamação. Ele prepara todo o terreno, ele maquina todas as pessoas à sua volta a realmente acreditar que você que é a pessoa errada. Ele tem toda a manobra, todo um jogo de manipulação e controle, tanto sobre a vida da vítima, como também fora da vida da vítima. Os macacos voadores, as pessoas que orbitam, que aceitam também essa manipulação desse narcisista. E as pessoas vão acreditar realmente que você é a ex-louca, que é você quem é a pessoa ciumenta, que é você que é a pessoa desequilibrada, porque a imagem do narcisista já foi implantada por ele. Não se esqueça, os narcisistas vestem máscaras. Eles são como camaleões, eles vão se adaptar em cada ambiente, a cada grupo de pessoas e também a cada vítima. E essa imagem do narcisista que ele preza tanto, criando momentos de bondade, de solidariedade, de pessoa alegre, de pessoa prestativa, as pessoas vão acreditar no narcisista. Você é aquela pessoa que ficou isolada, que foi afastada da sua família, dos seus amigos. Você é aquela pessoa que o narcisista criou brigas, intrigas com a sua própria família, com os seus amigos. Você é aquela pessoa que ficou trancada dentro de casa porque o narcisista te aprisionou e ele ficou solto, fazendo todo esse papel de bom moço, de figura boa. Então, as pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem quem você é. E as pessoas que já te conheciam, elas foram manipuladas para que se afastassem de você e também foi você manipulada para que você se afastasse dela. Então, sempre a corda vai arrebentar para o lado da vítima, da sobrevivente. E o narcisista ele vai sair íntegro como se ele fosse um bom moço. Então esse é o segundo fato. Então essas pessoas são as pessoas que fazem parte do grupinho do narcisista. Aquelas pessoas que estão bebendo, sorrindo e não sabem quem o narcisista é. E não sabem que são apenas peças no jogo do narcisista. O terceiro fato, por que algumas pessoas se afastam de você depois que você descobre sobre transtorno de personalidade? Claro, gente, é óbvio. Os próprios narcisistas e psicopatas. Agora você imagina para uma pessoa narcisista e psicopata que sabe que você tem total conhecimento sobre quem ele é. Você acha que ele vai querer estar ao seu lado, conviver com você, sabendo que a máscara dele pode cair a qualquer momento? Que você hoje consegue perceber as características, a manipulação, que você hoje entende sobre transtorno de personalidade? Claro que essas pessoas vão se afastar de você.
Então, um dos fatos que acontecem quando uma pessoa descobre sobre transtorno de personalidade é algumas pessoas se afastarem, por esses motivos que eu te falei. Por mais que você tente falar com as pessoas sobre o comportamento que você passou, o que você sofreu e quem é e o que está por trás de uma pessoa com transtorno de personalidade, as pessoas elas não chegam a esse nível de entendimento. Porque é quem passou, quem sofreu na pele, que vai realmente entender uma outra pessoa que passou por um relacionamento assim. Então você acaba perdendo pessoas. Porque quem te ama verdadeiramente, por mais que não entenda, não consiga chegar ao nível de entendimento, por mais que tente pesquisar, a pessoa ela não consegue avaliar a crueldade e a intensidade de maldade que é um relacionamento com uma pessoa assim. Mas ela vai te ouvir e ela vai te apoiar. Agora, tem algumas pessoas que nesse momento é um momento que a gente acaba fazendo uma limpeza na nossa vida. A verdade é essa. Depois que a gente passa por toda a situação, depois que a gente se livra desse narcisista, desse psicopata, é como se a gente tivesse nascido novamente. Claro que tem todo o processo de recuperação, de libertação, mas é como se você tivesse nascido de novo. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais esperta você fica, mais observadora, mais cautelosa. E as pessoas que estão à sua volta, elas não querem correr perigo, sabendo que você pode desmascará-la de uma hora para outra. A verdade é, o narcisista, o psicopata, ele foge da pessoa que tem conhecimento sobre transtorno de personalidade, igual o diabo foge da cruz. Porque eles precisam da imagem. Então isso é muito normal acontecer, tá? Das pessoas até que você pensava que eram pessoas boas, pessoas que estavam ali do seu lado porque gostavam de você, mas na verdade, nesse meio, nesse ambiente, você vai começar a detectar e perceber que à sua volta existiam muito mais narcisistas do que você imaginava. Então isso é só uma etapa de vida, é uma evolução para que você possa perceber até que ponto o ser humano ele pode ser perverso. Na Bíblia tem várias passagens que falam sobre os perversos e eles existem. Até alguns fatos que acontecem é você tentar falar para alguém e essa pessoa dizer assim, mas não é bem assim, não é bem desse jeito, todo mundo tem seu defeito, todo mundo erra, ou vai apontar um erro em você, você também erra. É porque essa pessoa ela pode ser uma narcisista também, porque quem não é narcisista, no mínimo vai querer buscar conhecimento sobre esse assunto, entender sobre essa dinâmica. E esses são os fatos que podem levar pessoas a se afastarem de você depois que você descobre sobre transtorno de personalidade. Principalmente se for aquele narcisista que já estava de olho em você, querendo um contatinho, querendo se aproximar de você, sempre teve uma má intenção com você, e essa pessoa sabe que ali não vai encontrar mais brecha, sabe que você já está blindada. Então a tendência, é o caminho se abrir. Vai ficar com você quem é a pessoa que te ama, te respeita, e você vai começar a perceber se realmente essa pessoa te ama verdadeiramente e te respeita. Porque daqui para frente você não vai mais aceitar abuso. Você não vai aceitar qualquer pessoa na sua vida. Não que você seja melhor do que ninguém, mas a gente precisa se valorizar. A gente precisa atender às nossas necessidades, nossos anseios e cuidar da nossa proteção. A gente precisa se proteger. Então, você vai também perceber essas pessoas que também se aproximam de você como um amiguinho, uma amiguinha, alguém da família muito boazinha, bonzinho. Você vai entender toda a dinâmica. Então, você vai ficar esperta em relação a esse assunto. Então, não se preocupe
se algumas pessoas se afastaram de você. Se essas pessoas se afastaram, é porque por algum motivo essa pessoa ela vê que você é um risco para a vida dela. Porque se a pessoa ela realmente ela quer buscar conhecimento, ela vai te ouvir, ela vai querer entender sobre esse assunto. Se ela se preocupa com ela, com você, até com uma outra pessoa, uma outra amizade, ou outra pessoa da família, se essa pessoa ela tem amor no coração, ela vai querer sim entender sobre esse assunto para a própria proteção dela e para ajudar as pessoas que ela também ama. Então não se importe se essas pessoas se afastaram de você. Esse é o momento em que seu caminho está sendo aberto para que você possa prosseguir da forma que você pensa, com a sua própria realidade. Você não vai estar mais com as escamas nos olhos, seus olhos vão ser abertos e você vai entender perfeitamente que existem pessoas e pessoas, que existem o bem e o mal entre nós. Por mais que a gente fale, que a gente erre pra caramba, mas a gente tem uma consciência e a gente consegue fazer uma autoanálise e perceber os nossos erros. E mais importante, a gente pedir perdão quando for necessário e também conseguir mudar. Então a gente consegue essa mudança, a gente consegue refletir, mudar as nossas ações e a gente mudar para melhor. O narcisista ele não vai querer mudar, então ele vai se afastar, ele vai dar tratamento de silêncio, ele vai fazer as intrigazinhas por trás, né, a campanha de difamação, mas encarar a situação de frente, o narcisista ele não quer. Ainda mais com uma pessoa que sabe muito bem sobre transtorno de personalidade. Então agradeça a Deus por você ter chegado a esse conhecimento, por você ter sido uma pessoa abençoada que chegou a esse conhecimento. Por mais que você tenha sofrido, mas se você não tivesse passado pelo que você passou na mão de um narcisista e na mão de um psicopata, você não chegaria a esse conhecimento. Você poderia estar sofrendo muito mais e você hoje tem a possibilidade de ajudar a outras pessoas a chegarem a esse conhecimento. Então você sofreu, mas é o momento em que você também renasce para uma nova vida, uma nova realidade, uma nova perspectiva de futuro. A sua aproximação com Deus fica muito maior, porque nesse momento a gente só percebe Deus na nossa vida, porque é a única pessoa que pode nos tirar de uma situação tão difícil. Buscar uma autoajuda, uma terapia é muito importante, mas a nossa fé, ela sempre tem que estar acima de qualquer situação. Então a gente precisa da ajuda dos homens, sim, mas a gente precisa ter nossa fé em Deus, acreditar que Deus pode todas as coisas na nossa vida. Basta a gente ter fé e acreditar, é pensar, por que eu passei por uma situação dessa? Por que eu cheguei a esse conhecimento? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Porque daqui para frente não tem jeito. Você vai perceber o mundo, as pessoas de forma diferente. Isso aí é fato. É totalmente diferente. Então não tem outro caminho a não ser você se aproximar de Deus. É você buscar em Deus. Porque quando você busca a Deus, você está buscando por você. Porque você vai se valorizar mais, você vai ter o amor próprio, você vai se respeitar, você vai dar muito mais importância aos seus valores, você não vai buscar ser valorizada por ninguém, porque você vai ter os seus próprios valores e não mais buscar a valorização de uma outra pessoa. Então, estar em comunhão com Deus, entender que nada disso é em vão, é muito importante. Então, é fazer o que você gosta, procurar ajuda, terapia, tenha muita fé, converse com Deus, peça a Deus que lhe ajude, peça a Deus mais discernimento para entender mais sobre esse assunto, porque a gente sabe que pessoas narcisistas e psicopatas são pessoas que já têm a mente cauterizada, são pessoas que o amor já se esfriou há muito tempo, elas não conseguem entender o amor. Se elas não conseguem entender o amor,
elas são incapazes de amar alguém. Isso se expande para qualquer tipo de relacionamento, inclusive uma mãe e um pai em relação aos seus filhos. Quando o amor esfria, tudo se acaba. O amor é a base, é o fundamento de tudo na nossa vida. É o primeiro mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar a seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame o próximo, mas como a ti. Ou seja, você precisa se amar em primeiro lugar. E esse amor não é um amor de forma egoísta. Não é esse amor criado pelo narcisista. Isso é o amor verdadeiro de Deus. Então a gente precisa permanecer nesse amor. E existem muitas pessoas que o amor já se esfriou. E são os narcisistas e os psicopatas. E onde não tem, não habita o amor, não habita nada, só vai habitar a maldade, só vai habitar a perversidade. É por isso que eles fazem o que eles fazem, porque eles vivem somente para o ego, para o prazer, satisfação, os desejos da carne, o desejo como ser humano. E a gente precisa de algo a mais além do prazer da nossa carne, do prazer como ser humano. Nós temos outras necessidades que vão muito além de um prazer como ser humano. Então, se uma pessoa ela não ama, se uma pessoa ela não sente empatia, como que ela pode se conectar a você? Como que ela pode entender que você é uma pessoa que sente amor? Como que ela pode entender a sua dor se ela não consegue ter essa empatia por você? Então fica muito difícil. E o fato é, os narcisistas e os psicopatas são aquelas pessoas que o amor já se esfriou há muito tempo. Então, se não há amor, não há nada. Porque o amor é a base de tudo. É o início de tudo. Tudo foi criado a partir do primeiro amor. E esse primeiro amor vem de Deus. E se essa pessoa não tem amor, ela não vai conseguir passar amor para ninguém. A gente só ensina alguém a amar quando a gente tem um amor para ensinar. Se uma pessoa ela não tem amor, como que ela vai ensinar o amor se ela mesma não vai poder amar? Então, gente, se pegue a tudo isso, agradeça a Deus por você ter chegado a esse conhecimento. Agradeça a Deus porque se você chegou a esse conhecimento, se você passou por tudo que você passou, porque você é uma daquelas pessoas que ainda tem amor, que podem sentir amor. Não deixe esse amor esfriar. Mantenha essa chama viva dentro de você. Não se contamine pelo narcisista nem pelo psicopata. Siga o seu caminho, se cuida, seja feliz, busque o que for de melhor para a sua vida. Supere tudo isso e entenda que a sua vida, depois que tudo isso passar, sua vida vai ser bem melhor do que era antes, porque hoje você tem um entendimento a mais, algo foi revelado para você que antes você vivia na ignorância. Então agradeça a Deus por você chegar a esse conhecimento. Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem sobre esse assunto. Vamos compartilhar, gente. Esses vídeos sobre transtorno de personalidade salvam vidas. Se inscrevam no canal, acione o sininho e deixem aqui os seus comentários. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.